A graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma excelente tarde de segunda-feira a todos os meus irmãos que vai estar acompanhando esse vídeo através das redes sociais. Graças a Deus nós estamos aqui em mais um dia de propósito, primiciando ao Senhor nesse início de semana, tarde de segunda-feira com Deus. Para você que já conhece esse propósito, eu vou pedir novamente seu apoio. Você vai curtir, vai compartilhar com mais alguém. Para você que ainda não conhece, eu vou te pedir para que você fique até o final do vídeo, para que você venha compreender o que significa esse propósito. E após você entender ali no final do vídeo, eu quero te pedir que você se inscreva no canal, que você curta e que você compartilhe com mais alguém, para que essa palavra, para que esse propósito alcance o número máximo de pessoas segundo a vontade do nosso Senhor. Amém? Como de costume, meus irmãos, o Senhor ele sempre coloca no meu coração o assunto do vídeo de hoje. E o assunto do vídeo de hoje é algo que Deus tem falado comigo desde a semana passada e ele vem confirmando no decorrer da semana. Então nós vamos falar sobre você tem o que você precisa para você iniciar. Nós vamos estar lendo lá no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 5. Nós vamos fazer menção do capítulo 5, no versículo 1 até o versículo 11. Nós vamos ver o que nós vamos aprender sobre isso, dentro da palavra do Senhor. E eu vou só relembrar, você tem o que você precisa para iniciar. Isso é algo que Deus falou comigo, que eu acredito que se serviu para mim, pode servir também para os meus irmãos que vai estar ouvindo essa palavra nessa tarde de segunda-feira. Mas antes de nós fazermos leitura da palavra do Senhor e entrarmos em cima do assunto que Deus me deu, colocou ao meu coração, eu quero te convidar a orar comigo. Nós vamos estar entregando esse momento diante do Senhor, porque nós reconhecemos que nós não podemos fazer nada se Ele não abençoar, se Ele não nos direcionar, porque se Ele não estiver também no negócio, é em vão nós estarmos aqui gravando esse propósito. Então nós vamos entregar para Deus, vamos entregar este momento de propósito diante dEle, para que Ele possa se manifestar segundo a sua vontade. Amém, meus irmãos? Vamos orar comigo em nome de Jesus? Fecha seus olhos. Graças a Deus. Soberano Deus e eterno Pai, eu quero nessa tarde de segunda-feira mais uma vez, papai, te agradecer, te louvar. Eu quero reconhecer, paizinho querido, que nós somos totalmente dependentes de ti, que nós precisamos, papai, do teu perdão todos os dias, pai. Senhor, eu quero entregar esse momento aqui, pai, de aprendizado na tua palavra, de leitura da tua palavra, de meditação na tua palavra. Nós estamos aqui dentro desse propósito para buscar uma direção do Senhor. É uma forma também de nós primiciarmos ao Senhor, meu pai. Que o Senhor possa receber, Senhor, como aroma agradável até as tuas narinas, pai. E que o Senhor possa se manifestar a nós, revelando aquilo que o Senhor tem para nós como ensino, como direcionamento. Por isso, Senhor, eu entrego a minha vida, que eu seja instrumento do Senhor. Eu entrego a minha família, entrego também os meus irmãos que vai estar vendo esse vídeo através das redes sociais. E nós te pedimos, papai, nós te pedimos, fale conosco, pai. Nós precisamos e somos carentes, pai, que o Senhor fale conosco, porque nós precisamos ouvir a tua voz para que nós possamos tomar decisões acertadas, para que nós podemos, paizinho querido, aí no decorrer da semana, seguir, paizinho querido, algo que tivermos que fazer dentro de um direcionamento seu. Por isso eu te entrego, Pai, esse momento, os meus irmãos, em nome de Jesus, aleluias, graças a Deus. Glória a Deus, aleluias, nós já oramos, nós já entregamos esse momento diante do Senhor, Vamos relembrar que o assunto do vídeo de hoje é: você tem o que precisa para iniciar. Sabe esse algo que você ainda não iniciou? O Senhor está falando conosco nessa tarde que você já tem o que você precisa para poder começar. E nós vamos estar lendo lá dentro da palavra do Senhor em Lucas, no capítulo 5. Nós vamos ver aqui o que o Senhor nos ensina dentro dessa mensagem tão bonita. Vamos ler então Lucas, capítulo 5. Começa assim, versículo 1. Nós vamos ler do versículo 1 até o verso 11. Diz assim: aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estando ele junto ao lago de Genezaré, e viu 2 barcos que estavam junto à praia do lago. E os pescadores, tendo descido deles, estavam lavando as suas redes. E entrando num destes barcos, o qual era de Simão, pediu-lhe que afastasse um pouco da terra. E assentando-se, ensinava do barco a multidão. Versículo 4, o milagre. E quando acabou de falar, disse a Simão: faz-te o mar alto e lançai as vossas redes para a pesca. E respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite,
nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançareis a rede. 6. E fazendo assim, colheram tão grande quantidade de peixe que a rede se rompia. E fizeram sinal aos companheiros que estavam no outro barco para que o fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos, de tal maneira que quase ia a pique. E vendo isso, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Aparta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. 9. Porque o espanto tinha se apoderado dele, e todos que com eles estavam, por causa da pesca dos peixes que haviam feito, e de igual modo também de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E Jesus disse a Simão: Não temas, de agora em diante será pescadores de homem. Verso 11. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. O que é que nós podemos aprender aqui nesse capítulo 5 do livro do Evangelho de Lucas? Nós aprendemos aqui um milagre que Jesus fez, né? Narra esse milagre da pesca maravilhosa e o chamado dos primeiros discípulos. Nós aprendemos a importância da obediência, né? A importância de obedecer a palavra de Jesus, mesmo diante de um fracasso que aqueles discípulos já tinham tido de ter tentado pescar a noite toda e não ter pescado nada. Mesmo diante disso, a obediência ali à palavra de Jesus gera aquele milagre, né? Aqueles discípulos ali, eles já tinham tentado pescar a noite toda, mas eles ainda não tinham pego peixes. E ali o Senhor Jesus dá uma ordem para Pedro, né? Ele fala para Pedro assim: Pedro, lança as suas redes ao mar. Né? Eu imagino ali Pedro já frustrado, cansado, porque eles já tinham tentado pescar a noite toda e eles não tinham conseguido. Mas ele resolve obedecer a Cristo, né? Porque ele sabia da autoridade que Cristo tinha. E mesmo frustrado, mesmo desacreditado, ele pega aquela palavra de Jesus e ele fala, né? Ó, nós já tentamos e não conseguimos, mas por tua palavra, sobre a tua palavra, Jesus, nós lançaremos a rede. E a palavra do Senhor nos ensina que eles lançam as redes e eles pegam tamanha quantidade de peixe que quase que os barcos deles vão a pique ali. E eles chamam os outros pescadores para dividir aqueles peixes. Então nós vemos aqui milagre da obediência, né? A obediência produz milagre. Pedro já estava cansado, frustrado, após essa noite de trabalho e não ter pego nada, mas mesmo assim ele obedece. Então a obediência à palavra de Deus gera para nós um milagre. Talvez seja esse milagre que você está esperando. E hoje, nessa tarde, o Senhor Jesus nos chama a atenção que a obediência à palavra dele gera para nós um milagre. E esse milagre é algo que o homem não pode fazer. Talvez a situação que você está almejando resolver seja algo que você já tentou com a força do braço e não deu certo. Às vezes você já pediu ajuda para alguém e essa pessoa também não pôde te ajudar. Porque esse milagre que só Jesus pode fazer é algo sobrenatural. Então a obediência gera o natural de Deus. E o sobrenatural de Deus é aquilo que o homem não pode fazer. Porque todo ser humano, ele é limitado, ele tem as suas limitações, ele tem suas falhas, seus erros. Né? Então, esse algo sobrenatural que às vezes nós estamos precisando da parte de Deus, depende de uma obediência. E hoje nessa tarde o Senhor está chamando a nossa atenção para o assunto do vídeo de hoje você pode iniciar porque você já tem o que você precisa para iniciar. Então o Senhor está dizendo: ande, comece, dê o primeiro passo que eu sou contigo. Né? E quando nós decidimos obedecer aquilo que Deus está trazendo para nós vamos estar colhendo o milagre. Outra coisa que nós podemos aprender aqui dentro desse texto é que Jesus é a fonte, Jesus é a autoridade. A Jesus foi dado todo o poder e toda a autoridade. Pedro ali, ao ver o milagre que Jesus fez, depois deles terem pescado aquela grande quantidade de peixe, Pedro reconhece aqui no versículo 8, na parte aqui, onde ele fala assim, ó, prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: aparta-te de mim, Senhor, porque eu sou um homem pecador. Aqui Pedro, ali, ó, como ele já tinha tentado e não tinha pescado nada, eu imagino Pedro ali, desacreditado, que se ele lançasse as redes, ele ia pescar algum peixe, né? Porque pela atitude humana pode ser que ele não pescasse,
porque eles já teriam tentado, né? Já tentaram a noite toda e não conseguiram pegar nenhum peixe. Mas ele fala, pela palavra de Jesus, por sua palavra, eu vou lançar as redes. E ele reconhece a sua fragilidade, ele reconhece o seu pecado, ele reconhece ali perante o Senhor, depois de ter colhido aquele milagre, o quanto Jesus é poderoso e que a autoridade emana de Jesus. Então ele está nos dando o exemplo para nós hoje. Hoje essa palavra é para nós, essa palavra é para nós obedecermos, é para nós crermos. Se Deus está dizendo para nós, inicia porque eu já te dei aquilo que você precisa para começar, nós vamos crer que o Senhor já nos deu aquilo que nós precisamos. É algo que o Senhor está trazendo para nós. E nós estamos também reconhecendo que o milagre, que a autoridade emana de Jesus. Aquilo que nós ainda não conseguimos, aquilo que não foi possível ao homem, é possível a Jesus. O Senhor está trazendo para nós uma mensagem de fé, uma mensagem de esperança, uma mensagem sobre crer. Né? Às vezes você tem um sonho que está engavetado, às vezes um projeto que você ainda não começou, e o Senhor está dizendo para nós, pode começar, começa com fé. Sobre a minha palavra, lance a rede. Sobre a minha palavra, dê o primeiro passo. Sobre a minha palavra, creia. Mesmo que já tenha tentado alguma vez e não tenha dado certo, mesmo que já tenha fracassado, mesmo que esteja em sofrimento, mesmo que esteja desacreditado, mesmo que não tenha dado certo a primeira vez, o Senhor traz para nós uma mensagem hoje de esperança. Continua, dê o primeiro passo, eu sou contigo, vai dar certo. Confia. Então Pedro ali, ele reconhece que toda autoridade vinha da palavra de Jesus, então toda autoridade está em Jesus, né? E nós vemos aqui também que nós podemos aprender que sempre que algo sobrenatural acontece, sempre que algo grandioso acontece nas nossas vidas, nós vamos aprender que não é só para nós esse algo grandioso, esse milagre tão extraordinário que o Senhor pode nos conceder, ou a abundância de algo que nós tanto pedimos a Deus. Nunca vai ser só para nós. Aqui o Senhor nos chama a atenção que após eles pescarem aquela grande quantidade de peixe, foi necessário eles chamarem outros barcos, e os outros barcos também foram cheios desses peixes. Então aquilo que o Senhor dá para nós nunca vai ser só para nós. Querer só para nós é ser egoísta. O Senhor nos chama a atenção que às vezes esse algo que nós pedimos para Ele ainda não foi liberado, porque às vezes nós ainda não entendemos o propósito. Então o Senhor está nos preparando para receber esse algo grandioso, porque quando chegar até nós vamos entender que nós precisamos dividir com mais alguém esse algo que nós recebemos, que é tão precioso da parte de Deus. O Senhor chama a nossa atenção aqui diante dessa palavra, né, que a pesca, o milagre, ele vai ser tão grande que você vai ter que compartilhar isso com mais alguém. Você vai ter que compartilhar isso com seu irmão. Né? E o Senhor termina dizendo aqui, ó, não temas, de agora em diante será pescadores de homem. Se a gente for olhar, aqui é o primeiro caso registrado que Jesus usa essa palavra não temas com os seus discípulos. Né? Então é muito forte isso, o Senhor está dizendo para nós nessa tarde, não temas, pastora Tatiane, não tema, meus filhos, não temas, para você que está ouvindo esse vídeo, não temas em começar algo que está parado. Né? O Senhor está trazendo para nós, você tem tudo para iniciar, mas não consegue ver, não consegue perceber que você tem tudo para iniciar, porque às vezes você deixou se cegar por alguma circunstância, às vezes o medo, né? Às vezes a falta de fé, ou eu não sei o que mais pode ter travado você de iniciar esse algo que você tem que fazer. Né? Mas hoje eu quero te perguntar, o que é que tem te paralisado nessa trajetória? Né? Será que também não pode ser uma falta de perdão? Eu entendi ao longo, irmãos, desses dias, desses anos, que às vezes uma falta de perdão também paralisa o projeto da gente. Às vezes uma falta de perdão que você ainda não liberou te adoece, né, e você fica ali num estado de adoecimento, que você não consegue destravar outras áreas da sua vida, porque você ainda não conheceu ali, não adquiriu um conhecimento da verdade, não liberou esse perdão para alguém, e existe aí alguma área da sua vida que está travado por conta de falta de perdão. E o Senhor me faz lembrar sobre isso. Libera perdão para alguém, se permita ser curado, se permita ser transformado pela presença de Deus, porque o Senhor tem abundância para nós em todas as áreas da nossa vida, mas muitas vezes somos nós que bloqueamos essas bênçãos, esses milagres de Deus de chegar até nós. E hoje o Senhor está dizendo para nós, você já tem o que você precisa,
para iniciar. Mas aí talvez a gente vai pensar assim: não, eu não tenho o que eu preciso para iniciar, porque ainda me falta isso, ainda me falta aquilo, eu ainda não tenho aquilo, eu ainda não tenho lugar, eu ainda não tenho aquilo outro. Mas o Senhor está dizendo para mim e para você, a mesma coisa que o Senhor ministrou no meu coração, eu estou compartilhando contigo. O Senhor está dizendo: vai, começa, inicia, porque aquilo que for necessário na caminhada, eu vou prover. Eu vou prover. Eu estou me lembrando aqui da mensagem de domingo na igreja, onde o pastor Paulo ele foi usado por Deus para dizer que antes de um grande milagre, antes de uma grande bênção chegar até nós, primeiro vai vir aí uma dificuldade. E essa dificuldade nos prepara para receber esse algo grande da parte de Deus. Nós só temos que permanecer, porque muitas vezes as pessoas têm até se achegado até Deus, mas elas não têm permanecido. Ela tem desistido por conta da dificuldade, ela tem desistido por conta que tentou uma vez e não deu certo, ali ela já desanima e não quer fazer de novo, não quer tentar novamente. Mas hoje o Senhor está trazendo para nós uma mensagem de esperança, uma mensagem de que vai dar certo, porque Ele é conosco, porque Ele nos valida. Me faz lembrar que quando o Senhor chama os discípulos para enviar, o Senhor fala para os discípulos confiar nele. Ali o Senhor dá a instrução para os discípulos: não precisa preocupar em levar várias mudas de roupa, não precisa preocupar em levar dinheiro, não precisa preocupar em levar nada disso, porque eu vou prover a vocês o que vocês precisar no decorrer do caminho. E é isso que o Espírito Santo ministrou ao meu coração, que eu estou compartilhando com vocês nessa tarde. Inicia aquilo que está parado, tira da gaveta, joga esse medo fora, esse medo que te paralisou por muitos anos. Libera esse perdão que te manteve aí, às vezes preso por muitos anos. Libera esse perdão para áreas da sua vida ser destravado. Manda esse medo embora. Fala: em nome de Jesus eu rejeito todo medo. Em nome de Jesus eu repreendo tudo que tem me impedido de destravar. Eu te pergunto nessa tarde, qual é a área da sua vida aí que está travada? Qual é esse algo que o Espírito Santo pode te fazer lembrar aí que você ainda não iniciou e que Deus está te avalizando para você poder iniciar, e Ele está te dizendo que vai dar certo? E Ele chama a nossa atenção que mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às lutas, como nós vimos aqui aqueles discípulos que já tinham trabalhado a noite toda, já estavam cansados, fadigados, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio às lutas, mesmo se você já estiver cansado, o Senhor está dizendo para nós: lança as redes. Lança as redes. Dê o primeiro passo. Inicia. Tira da gaveta aquilo que está engavetado. Volte a sonhar. Confie em Deus. Tenha fé. Então a palavra para hoje nessa tarde é uma palavra de meditação, de esperança, de fé. De que se nós depositarmos a nossa confiança no Senhor, vai dar certo. Então nós vamos responder como Pedro, como Simão Pedro respondeu. Eu posso até estar cansado, eu posso até estar desacreditado, mas por tua palavra, Jesus, nós lançaremos a rede. Que a nossa palavra hoje seja essa, diante da dificuldade que cada um de nós pode enfrentar, ou nesse dia, ou no decorrer da semana, porque se não vai servir hoje essa palavra, no decorrer da semana pode servir. Você vai se lembrar, porque o Espírito Santo de Deus vai fazer você se lembrar, e você vai dizer: sobre a tua palavra, Jesus, de autoridade, eu vou lançar as redes. Sobre a tua palavra, Jesus, de fé, eu vou lançar as redes. Sobre a tua palavra, Jesus, de autoridade, eu vou iniciar e vou dar o primeiro passo. Sobre a tua palavra, Senhor, que eu posso ser curado, eu vou liberar esse perdão. Sobre a tua palavra de autoridade, Senhor, eu vou crer. Sobre a tua palavra de autoridade, Senhor, eu te peço perdão pela falta das vezes que eu não criei no Senhor. Que o Senhor possa nos perdoar na nossa pouca fé. Nós temos que fazer igual Pedro, se prostrar diante do pé de Jesus e falar: ô Senhor, me perdoa, porque eu sou um homem pecador, porque nós somos pecadores, irmãos. Nós duvidamos de um Deus que pode todas as coisas. Nós duvidamos de um Deus que até a morte Ele venceu. Não existe causa impossível para o Senhor. E o Senhor traz essa palavra para nós hoje de fé, de esperança. Inicie aquilo que precisa ser iniciado. Comece. Dê o primeiro passo. Ele está dizendo: eu vou prover aquilo que precisar no caminho depois que você já tiver dado o primeiro passo. Porque dar o primeiro passo, iniciar, é acreditar que Jesus ele vai prover o que nós estamos precisando.
É uma atitude de fé. Então, uma atitude nossa vai gerar outra atitude de Deus em relação à palavra de hoje que nós estamos recebendo. Se nós iniciarmos é porque nós temos fé que Deus vai prover aquilo que é necessário. Então, o Senhor está chamando a nossa atenção nessa tarde. Inicie aquilo que estava parado. Volte a sonhar. Tira da gaveta o que está engavetado. Nós não podemos confiar em nós próprios, mas nós podemos confiar em Deus. Nós não temos capacidade nenhuma, porque a capacidade que nós temos, ela vem de Deus. E se nós aprendermos a reconhecer isso, fica mais fácil a gente aproximar de Deus e receber os nossos milagres. Então nós vamos alcançar o nosso milagre através da obediência, através de reconhecer que toda autoridade vem do nome de Jesus. E de reconhecer que nós vamos conseguir porque Jesus é conosco. Porque Jesus, ele tem poder sobre a natureza. Eu lembro aqui quando Jesus, ali ele faz aqueles pescadores pescar aqueles peixes, poder sobre a natureza. E eu lembro também quando Jesus, ele acalmou a tempestade quando aqueles discípulos estavam em alto mar. Então eu pergunto, qual é o alto mar que nós estamos? Qual é a tempestade que nós estamos? Qual é a dificuldade que nós estamos? Porque o Senhor Jesus, ele tem poder e toda autoridade para tudo, para fazer todas as coisas. Então a palavra de Deus para nós hoje nessa tarde é: inicie aquilo que você ainda não começou a fazer. Deus tem um propósito grandioso com a tua vida. Às vezes ele te deu um talento que você ainda não está usando. Às vezes ele te deu um talento e você enterrou esse talento. Você guardou esse talento bem escondido por causa do medo, por conta da falta de fé. Ou seja, qual for o outro motivo que você está travado. O Senhor está chamando a nossa atenção nessa tarde. O Senhor te entregou o talento. O Senhor não deixou ninguém sem talento. O Senhor te deu conforme a tua capacidade. O Senhor está dizendo para nós nessa tarde: comece, siga, vai adiante, porque eu sou contigo. Amém, meus irmãos? Vamos orar? Vamos agradecer a Deus por essa oportunidade, por essa palavra poderosa sobre as nossas vidas nessa tarde. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado, Jesus. Eu reconheço, Senhor, o quanto eu sou pecadora. Perdoa, Senhor, as nossas falhas, os nossos erros. Perdoa, meu Senhor, as vezes que a nossa fé foi tão pequena ou as vezes que faltou a fé, Senhor. Oh, Senhor, nos perdoa, Jesus. Hoje a minha oração, Pai, é de gratidão a Ti. Obrigado, Senhor, por abrir os meus olhos através da Tua palavra, porque a Tua palavra, quando nós lemos a Tua palavra e tomamos o conhecimento da Tua palavra, Senhor, nós somos libertos muitas vezes de nós mesmos, dos nossos pensamentos, Pai, que não daria certo. Muitas vezes, Senhor, a Tua palavra tem, Paizinho querido, nos ajudado, Pai, e eu sei que se estamos de pé, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado. Então a minha oração hoje é de gratidão. Obrigado, Senhor, por essa palavra tão poderosa. Obrigado, Senhor, por falar para nós, para os teus filhos amados, que nós podemos iniciar, que nós podemos ir, que o Senhor é conosco, Pai, no caminho, no processo, o Senhor está conosco. O Senhor é aquele que não larga as nossas mãos, Pai. Muitas vezes, mesmo nos momentos de dores, quando achamos que estamos só, é aí que o Senhor tem nos carregado no colo, Pai. Obrigado, Senhor, pela tua presença. Obrigado, Senhor, pela tua provisão. Obrigado por essa tarde de segunda-feira. Obrigado por essa mensagem de fé e esperança. Obrigado pelo teu perdão, pela tua graça, que mesmo sem merecermos, Pai, a tua graça tem nos alcançado, Pai. Nós não merecemos tudo aquilo que o Senhor tem feito por nós, Pai. Mas obrigado, Senhor, por esse amor que nos constrange, Pai. Obrigado por essa palavra. Obrigado pela vida de cada um dos meus irmãos que vai ver esse vídeo, Pai. E que o Senhor nos perdoe na nossa pouca fé. E que o Senhor nos ensine, Pai, dia após dia a movimentar a nossa fé no Senhor. E reconhecer que nós temos um Deus que emana dele todo poder e toda autoridade. Que para ele não há causa impossível, Pai. Nos ensina, Paizinho querido, a nos preparar para colher esses milagres que o Senhor tem para nós. E nos ensina a enxergar, a reconhecer, Papai, a autoridade do Senhor sobre tudo, sobre a natureza, sobre a vida, sobre a morte, sobre tudo que há na terra e debaixo da terra, Pai. Obrigado, Senhor, por esse dia, por essa semana, em nome de Jesus. Aleluias. Graças a Deus, meus irmãos, eu desejo a vocês aí uma excelente semana, que a vida de vocês sejam guardadas e protegida pela presença do Senhor, que aonde nós formos, que a presença do Senhor seja conosco. Tchau, tchau, até a próxima segunda-feira, mais um dia de propósito com Deus.